Bom dia, boa tarde e boa noite mais uma vez, tá? Seguimos então mais uma aula. Vamos encerrar então essa unidade 3, tá? Hoje a gente vai falar de medidas de tendência central, que é média, moda, mediana, que a gente já viu em outras aulas, inclusive no ano passado, tá certo? Então vamos para a atividade que começa na página 91 no finalzinho, mas a gente já vai direto para o 92, tá certo? Então, bora lá. Então, meu povo, cá estamos, página 91, começa a sequência 4, a gente vai matar ela de uma vez, tá? Tranquilão. E aqui embaixo tem aqui explicando o que a gente vai ver, tá? As medidas de tendência central. Então vamos direto para a atividade número 1. Joca e Luiz tinham interesse em realizar uma pesquisa para saber durante quanto tempo cada estudante utiliza as redes sociais diariamente, tá? Após a pesquisa, construíram um gráfico de colunas para mostrar o resultado. É esse gráfico que está aqui, ó, uso das redes sociais. Aí tem aqui a escala, tem o número de horas. Depois de organizar os dados no gráfico, Joca calculou a média em horas de uso das redes sociais por dia, fazendo 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10 e dividindo 10 pelo total de estudantes, que deu de 370. Determine o valor encontrado de Joca. Ele fez o cálculo de média de horas de uso sociais corretamente? Justifique. Então aqui vocês vão fazer a conta, certo? Pegar os 10 e dividir por 370 e vamos dizer quanto que vai dar, certo? Então quanto vai dar? E depois eu quero responder. A segunda parte é a pergunta. O cálculo está certo? Está correto? Por quê? Se tiver errado, o que está errado? Então, tem que explicar por que está certo e o que não está. Uma coisa muito importante. Se você fizer só o cálculo aqui, ó, de 1, 2, 3 e 4, tá? Você não está considerando o total de estudantes em cada intervalo. Tá? Então você não está contando o total de estudantes, então você está contando apenas as horas, não o total de estudantes em cada intervalo, tá certo? Então você precisa contar que aqui são 50, aqui tem 120 pessoas, então tem alguma coisa errada aqui que o Joca desconsiderou, tá certo? Então expliquem isso aqui. Quem prestou atenção vai responder certinho. Virando então agora a folha, vamos para a atividade número 2. Luiz lembrou que a média aritmética é uma medida de tendência central e falou para Joca que, neste caso, para calcular a média das horas de uso de redes sociais, é preciso somar todas as horas indicadas pelos estudantes, considerando as repetições, e dividir pelo número total. E aí, então, o Luiz refez o cálculo e vocês vão ter que refazer esse cálculo também. Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Bom, vamos analisar. Uma hora são 50 estudantes, então vezes 50. Mais 2 horas, estava marcado lá 120 estudantes. Certo? Mais 3 horas, estava marcado 160 estudantes. Mais 4 horas, estava marcado 40 estudantes. Tá certo? Então, isso tudo aqui, vocês vão fazer a conta. Lembre-se que primeiro vocês vão ter que multiplicar, tá? Façam as contas de vezes e depois soma. E aí, este resultado que vocês encontrarem, certo? Vai achar um resultado aqui. Este resultado que eu vou colocar na interrogação, vocês vão dividir pelo total de estudantes, que é de 370 pessoas, tá certo? Então, façam essa contona aqui pra mim, tá certo? Tomem nota aqui que está relembrando 2 outros conceitos, que é a moda e a mediana. A moda é o valor que aparece com maior frequência e mediana é o termo central do conjunto de dados já ordenados, em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Então aqui tem esse resumo que eu já expliquei para vocês em outras aulas. Seguindo então para a página 94, Joca percebeu que o valor referente ao número de horas de uso de redes sociais que aparece com mais frequência em sua pesquisa é 3. Esse número representa a moda ou a mediana? Então, baseado no que eu acabei de explicar, qual que representa? Então, vocês vão explicar para mim qual que representa e por quê. Tá? Tá certo? Então, tem que fazer uma resposta bem escrita. Questão número 2. Em seguida, Joca determinou a mediana da pesquisa que realizaram. Eram 370 pessoas. Respostas, logo número par. Portanto, era preciso determinar a média dos 2 termos centrais. Ajude-o a calcular a mediana. Ou seja,
Vamos fazer uma análise aqui bem rápida. Se eu pegar 370 e dividir por 2, vocês vão ter um resultado, certo? Vocês vão ter um resultado. É muito importante que a gente veja esse resultado aqui como sendo onde está no gráfico este intervalo. Então eu quero saber, com base nisso, olhando o gráfico, onde está a mediana, certo? Então vocês vão escrever para mim olhando o gráfico, beleza? Então agora eu deixo com vocês, façam essas questões facinhas de medidas de tendência central, que é muito legal, muito gostoso de fazer em estatística. E encerramos então a unidade 3, tá certo? Fica aguardando então as fotinhos e me enviem também as dúvidas de vocês. Estou aqui aguardando todas as respostas. Forte abraço, até a próxima aula.